bom dia. Nós estamos aqui com a professora Lívia Borges. Professora Lívia é uma pessoa muito cara para mim, né? Porque foi orientada de um professor que eu tenho muita admiração, que é o Álvaro Tamayo. Então, e ela está aqui um pouco hoje para falar de três, eu diria que grandes temas, né? Um tema é um pouco essa carreira profissional dentro da área de psicologia organizacional, e sendo mulher ainda, né? Que eu acho que sempre tem uma coisa diferente. Além de falar da carreira dela, de o que fez a escolha profissional de trabalhar com isso, trabalhar com interacionismo simbólico, que é uma perspectiva na psicologia um pouco diferente, uma perspectiva bastante que veio da psicologia social, e como enxergar essa psicologia social aplicada às questões de trabalho, e em especial esse simbolismo do trabalho, o significado do trabalho. Então, olá, seja super bem-vinda, bem-vinda ao CEUB, bem-vinda ao CBPOT, né? E, Lívia, eu queria então que você começasse a falar um pouquinho sobre a sua carreira, como é que você começou, o curso de psicologia. Então, olá, né? Meus agradecimentos primeiro para estar aqui com você, e é um prazer estar conversando aqui com você, não é? Do mesmo jeito que você tem Tamayo como uma referência, eu também, e me lembro de você na UNB e fomos colegas, pelo menos durante um período curto, não é? Mas fomos contemporâneas, e é um prazer estar aqui com você, não é? Se você quer que fale começando pela carreira, não é? Eu sou psicóloga do trabalho das organizações desde a minha graduação, não é? Na época, era difícil os alunos fazerem opção por essa área, não é? Que eu acho que você já se lembra que se fala muito na psicologia da crise de relevância que começou nos anos 60, não é? E como eu estudei nos anos 70 na graduação, não é? Isso era muito forte e era meio assim pecado, não é? Alguém querer fazer alguma coisa nessa área, não é? E eu acho que o curso de graduação, na verdade, me apresentou muito mal essa área, não é? Minha apresentação mais direta e de uma maneira positiva foi porque apareceu a oportunidade de um estágio, não é? No Banco do Estado do Rio Grande do Norte, que na época existia, hoje ele não existe mais, não é? Mas na época existia, e o banco criou uma área de desenvolvimento de pessoal. E fomos para lá como estagiários, não existia psicólogo de Natal, eu sou da segunda turma de psicologia em Natal, então eram raríssimos os psicólogos, e o banco contratou estagiários de psicologia e contratou uma consultoria externa para fazer o acompanhamento. E nesse trabalho que a gente desenvolveu no banco, eu me encantei com a área, não é? E resolvi fazer estágio, que impactou minha turma, né? Quando eu disse que ia fazer estágio nessa área, né? Na época o estágio era muito decisivo na sua escolha da área de atuação, não é? E quando eu escolhi essa área, causou um certo impacto, porque parecia contrastar com o fato de eu ter uma participação sindical, de eu ter uma participação na militância estudantil, não é? Então parecia, aos olhares de muitas pessoas, isso parecia muito incoerente. No meu ponto de vista, é o contrário, não é? Porque se você tem uma militância que na época era uma militância, apesar da pressão da ditadura, era claramente uma militância de esquerda, não é? Então levavam a identificação com o marxismo, com o materialismo dialético, e se é por esse caminho, sempre vai se tomar o trabalho como algo central na vida das pessoas, não é? E trabalhar com desenvolvimento de pessoal era a oportunidade que eu tinha na época para lidar com isso, não é? E a experiência foi muito boa nesse sentido e continuei trabalhando nessa área. Você já falou aí dos atravessamentos, inclusive de gênero, não é? Então, para mim na época era impossível sair de Natal, não é? Era casada, filho pequeno, não é? E então decidi fazer um mestrado de recursos humanos, que era o que existia em Natal, não existia pós-graduação na psicologia, e fiz mestrado em recursos humanos. Na administração. Na administração, não é? Porque não era na psicologia, por isso que essa designação de recursos humanos, que é bem característico da área de administração, não é? Depois do mestrado, apesar de ser um mestrado na área de administração, terminei trabalhando com pessoas que adotavam uma abordagem muito crítica, como a Arlete, que continua na UFRN, não é? E, na época, o mestrado de administração na UFRN tinha alguns orientadores de fora. E o meu orientador, no final, era uma professora pernambucana, que também tinha uma visão bastante crítica, não é? E, apesar de estudar o tema de motivação, foi a partir daí
que me despertou o interesse pelos estudos sobre o significado do trabalho, não é? Inclusive fazendo a crítica do que se estudava de motivação na administração. E como motivação e significado do Pois trabalho, é. como é que juntou Como é que isso? junta isso, não é? Porque quando eu fui atrás de motivação, que as pessoas tendem a fazer tradicionalmente uma relação na psicologia como se motivação fosse intrínseca, que é uma coisa que, aliás, eu acho que é muito brasileira, não é? Essa associação. Porque quando você vai para a literatura internacional, não tem isso na maior parte das teorias. As teorias partem de pressupostos de uma motivação construída na experiência do indivíduo. Não é? Seja por um caminho de uma abordagem ou de outra, por um caminho mais cognitivista, ou seja qual seja o caminho, mas sempre se leva em conta a relação do indivíduo com o meio. Essa visão de motivação como algo intrínseco, eu acho que é um pouco muito brasileira, que fortalece isso, e de outras abordagens, mas na área clínica e não na área de psicologia do trabalho das organizações. Não é? Quem trabalha, por exemplo, com abordagens tradicionais da clínica, como a psicanálise, etc., que tenta explicar as motivações por outros caminhos e de maneira muito intrínseca. Mas na psicologia do trabalho das organizações, isso não acontece. Se você revisar a literatura, não é verdade que tem esse pressuposto de que a motivação seja intrínseca. Infelizmente, o que acontece é que a formação dos nossos psicólogos do trabalho das organizações nem sempre tem a profundidade necessária, porque muitos estudantes, como é sabido, entram no curso encantados com a área clínica e só vão para a área do trabalho das organizações no período que já estão na prática, ou nos estágios, ou depois de formado, quando vão ingressar no mercado de trabalho. E terminam lidando com ideias que são do senso comum, de que a motivação está no indivíduo, não é? E justamente por partir do inverso, de que a motivação é construída, não é? Fiz muita leitura na época do meu mestrado sobre a organização do trabalho, sobre as questões de evolução da ideologia do trabalho, não é? E como eu caminhei por aí, fiquei muito convicta de que o que estava por trás da motivação era, na verdade, os significados e as atribuições de significados, não é? Daí porque derivei depois o caminho para estudar significado do trabalho e não motivação, não é? Justamente porque o significado do trabalho tem, inclusive, um conteúdo que é mais factível de você estudar por abordagens psicossociológicas, incluindo o interacionismo simbólico, não é? No interacionismo simbólico, o conceito de significado é central para a explicação da construção da identidade, a construção da noção de realidade, não é? De apreensão do mundo que se vive, não é? Então, o significado é um conceito central. E não é só no interacionismo simbólico, não é? Parte do cognitivismo também pensa assim. Por exemplo, Brunner fala em atos de significado, o título do livro dele, acho que mais conhecido é esse, Atos de Significado, e atribuir significado para Brunner é agir, não é? É agir no mundo. E é um agir no mundo porque a partir dos significados que você atribui, você apreende o mundo de uma determinada maneira e você passa a intervir de acordo com os significados atribuídos. Ninguém tem acesso diretamente à realidade. Cada um tem acesso à realidade através de suas próprias lentes. E no interacionismo simbólico, essas lentes são os símbolos que a gente constrói, não é, no nosso processo de socialização, com influência das diversas instituições, não é, com que a gente interage ao longo da vida, não é, seja a família, a escola, não é, a vizinhança, não é, e todas as instituições que fazem parte da nossa sociedade capitalista. Não é? E aí você construiu a questão do significado e o percurso, que eu acho muito interessante, é que você trabalhou com vários significados para várias categorias profissionais muito diferentes. E como foi isso? Como foi essa construção? E por que categorias profissionais você já passou aí? Pois é, no doutorado eu estudei principalmente com os operários da construção civil e redes de supermercado. No início da tese, a ideia era trabalhar com operários da construção civil, redes de supermercado, comerciários e costureiras, porque a gente queria uma categoria que tivesse concentração de gênero masculino, uma categoria que tivesse uma concentração de gênero feminino e outra mista, que eram os comerciários. Mas foi muito difícil a inserção entre a confecção e costura, porque na época, em Brasília, predominavam empresas muito pequenas, não é?
E aí era muito demorado isso, porque você entrava em contato, você demorava a fazer o contato com a pequena empresa, de estabelecer a possibilidade de fazer a pesquisa, etc. E aí você aplicava questionário em 2, 3 pessoas, aí outra empresa. Não é? Então, isso O era um doutorado tem o seu processo. tempo. Exatamente. Não é? Então, se vocês forem olhar lá os meus primeiros artigos, um artigo sobre validação do questionário, a primeira validação foi feita com essas 3 categorias. Depois, a gente deixamos as costureiras de lado e ficamos só com os operários da construção civil e rede de supermercado. Né? E com os operários da construção civil, na verdade, a gente seguiu trabalhando em vários momentos, inclusive depois que eu estou na UFMG, que só fazem 8 anos que eu estou lá. Não é? E depois que eu estou na UFMG, a gente voltou a trabalhar com o operário da construção civil, que foi muito interessante porque a gente pôde comparar os 2 momentos. E Não o é? que aparece em termos de significado do trabalho? O que muda de uma categoria para outra? Pois é. Assim? Pegando ainda só os operários da construção civil, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, quando nós coletamos os dados aqui, a centralidade do trabalho era, do ponto de vista do trabalho, era igual a qualquer outra categoria. Era a segunda esfera de vida abaixo da família. Mas a terceira esfera era a religião e não o lazer, como é o predominante nas demais categorias ocupacionais. E quando nós aplicamos agora, há uns 2 anos, na construção civil em Belo Horizonte, tivemos uma surpresa que a religião subiu tanto de importância que não é claro se o trabalho é a segunda esfera ou a terceira. Uau! Tem algumas pessoas, alguns operários, que consideram, inclusive, a religião a primeira esfera de vida. Não é? E isso tem hipóteses alternativas, né? A gente não tem uma explicação muito clara para isso. Pode ser, eu acho que tem o viés da gente estar comparando Brasília com Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito religiosa, como o estado de Minas todo, não é? E isso pode estar contribuindo. Mas a gente está lidando, quando a gente lida com o operário da construção civil, a gente lida com um trabalhador que é não só de baixa instrução, mas é também de classes mais populares, não é? E há uma possibilidade também de ser o crescimento das religiões evangélicas, não é? Sim, isso tem sido uma tônica, né? Exatamente. Então, é muito provável, não é, que seja por isso. Tem um outro estudante na UFMG estudando a questão das religiões e mostrando o acolhimento de certas religiões evangélicas, inclusive a segmentos da população que a Igreja Católica tradicionalmente tem mais dificuldade, não é? Como os gays, toda a LGBTB, não é? E veja que isso atrai muito jovem e muita gente para as religiões, não é? Então, pode ser, na verdade, esse fenômeno que está se apresentando. Agora, de qualquer forma, tinha a mesma característica que a gente encontrou nos anos 90, aqui em Brasília, que era a questão da religião ter também uma pouco delimitação entre as esferas de religião e de lazer, não é? Porque quando se trata de pessoas de camadas mais populares, não é, mais empobrecidas, o que ocorre é que o lazer também é muito empobrecido. E como o lazer é muito empobrecido, a religião e as atividades religiosas não só ocupam um espaço de espiritualidade, mas ocupa também um espaço de sociabilidade, de convivência social e de lazer, não é? Em outras palavras. Então, é muito provável, não é, que seja que isso também seja por aí, né? que isso esteja influenciando. Embora eu acho que na atualidade existe muito mais alternativas de lazer e de cultura acessível à população como um todo do que nos anos 90, não é? E o que é que significa ou quais são os significados do trabalho que eles aparecem? Pois é. Além da centralidade do trabalho, tem uma outra diferença muito interessante. Quando nós fizemos a coleta de dados em Belo Horizonte, nós estávamos em 2011, que foi aquele pico de crescimento na construção civil. Foi um dos anos que a construção civil mais cresceu no país e os anos que antecedem também foram anos de muito crescimento, não é? Então, a situação era outra, não sei se vocês estão lembrados, mas na época as federações da indústria, os sindicatos patronais faziam inclusive propaganda na televisão mostrando que tinha vaga na construção civil, não é? E procurando atrair mão de obra para o setor da construção civil porque faltava
operários. E eu escutei depoimentos de engenheiros, não é, reclamando que o operário, por uma diferença muito grande, muito pequena de salário, mudava de um canteiro para o outro, de uma construtora para outra, e eles um tanto aflitos com essa situação, não é? Então, a situação em 2011, do ponto de vista econômico, era muito diferente da situação nos anos 90, que era logo depois do primeiro plano real e do plano Collor. Então, a construção civil estava numa fase de estagnação. Aqui em Brasília houve movimentos, inclusive, de caráter nacional, apenas aqui sediou o movimento, mas dos construtores reivindicando junto ao Congresso mais investimento no setor, etc., porque o setor estava, de fato, estagnado. Então, é muito diferente, não é? Essas duas situações. E nesses dois contextos, os operários também atribuem significados distintos. Por exemplo, na mostra de 2011, há uma prioridade pela busca de respeito, não é? Principalmente do ponto de vista de valor, não é? Enquanto que nos anos 90 era uma prioridade pelos resultados econômicos, não é? Porque eles estavam numa situação difícil, necessitavam inclusive manter o emprego estava muito ameaçado, não é? Então a valorização maior eram os aspectos econômicos do trabalho, muito embora que também havia uma valorização muito grande pela realização, não é? Eu vejo que na construção civil não tem aquele parcelamento do trabalho clássico do Taylorismo e do Fordismo. Não é? O operário, ele sabe o que faz, ele vê o resultado. E ele se identifica com esses resultados. Não é? Então, como ele vê o resultado, ele também se realiza. Não é? Por exemplo, eles descrevem a obra como algo muito bonito, começar com o terreno vazio, limpo, não é? E conseguir construir uma edificação ali, um prédio, etc. Não é? E eles se identificam com tudo aquilo. Então, o senso de realização é muito forte, mas os elementos econômicos nos anos 90 estavam muito mais evidenciados. E agora é a questão do respeito, não é? Quer dizer, agora nos anos 2011. Acontece que o tratamento na construção civil com os operários, não é, tradicionalmente sempre foi muito ruim, não é? Hoje talvez seja inclusive bem melhor, não é, do que no passado, nos anos não é? 90. Eu me lembro nos anos 90 de canteiros aqui em Brasília, era aqui em Brasília, não é? Canteiros que a entrada do canteiro, por onde o operário entrava, lembrava um curral onde entra o gado, não é? Com bastante madeira para que ele não pudesse passar com nenhum material, entendeu? Era dessa maneira. Então, o tratamento era muito, muito difícil, não é? O tratamento melhorou bastante, mas, mesmo assim, ele se sente sempre sendo tratado de forma muito inadequada, não é? Não raramente o operário diz que ele é tratado igual um animal, não é? Isso é muito corrente, não é? E, de fato, o que a gente observa é serem tratados de forma muito diversa do que os trabalhadores do setor administrativo, etc. Não é? Então, eles têm um desejo muito forte por respeito. Veja que na atualidade, não é? Quer dizer, atualidade não, anos 2011, que acho que essa situação pode ter mudado por conta da crise, até porque mudou o contexto econômico, não é? Então, em 2011, eles estavam muito mais preocupados em adquirir respeito, não é? Do que de adquirir as recompensas econômicas que talvez eles estivessem considerando na época, jamais estabilizada à medida que tinha bastante oferta de emprego, não é? Mas essa falta de lidar e do desrespeito com o operário é muito evidente. Recentemente eu vi 2 histórias no mesmo canteiro de obra que é muito interessante. Houve um acidente e um engenheiro nos relatou o acidente como responsabilizando o operário, não é? E criticando o operário que ele estava descendo uma escada olhando mensagem no telefone, não é? No celular. E contado por outro operário, que não era o que tinha se acidentado, ele contou assim: veja que absurdo, não colocam, sempre está faltando lâmpada nas escadas. Um colega, um dia desse, vinha descendo a escada e teve que usar o celular para poder clarear a escada. E terminou caindo. Olha. 2 histórias, não é? Relatando o mesmo fato, completamente 2 histórias muito distintas, não é? Não estou dizendo que uma seja verdadeira e a outra seja falsa necessariamente, não é?
Mas eu acho que nessa diferença de forma de contar, está por trás o respeito que se tem pelo trabalhador e pelo operário, não é? Que falta, às vezes, coisas básicas, já vi em outra obra, o operário não ter onde beber água, não é? Então, são coisas assim muito correntes e que é feita a leitura pelo operariado como falta de respeito, não é? Às vezes, coisas básicas, como a manutenção de higiene básica no canteiro, não é? E em ambientes utilizados pelo operário, seja o refeitório, seja os banheiros improvisados, etc. E eles fazem uma leitura disso como sendo a forma de tratamento deles, não é? E não como uma leitura simplesmente de espaço físico, mas eles fazem uma leitura de falta de respeito. Lívia, para terminar, o que você sugeriria para quem está começando hoje? Em termos de agenda, de pesquisa, de o que fazer, né? As sugestões são muito difíceis porque o psicólogo pode se defrontar com situações muito diferentes. Por exemplo, muitas vezes, quando na empresa se contrata o psicólogo com o pressuposto de o que ele vai fazer é seleção, não é? Então, compete ao psicólogo ir abrindo espaço, porque não cabe ao empresário, na verdade, saber exatamente o que o psicólogo pode fazer. Acho que compete ao próprio psicólogo saber o que ele pode fazer, não é? Então, a partir do trabalho que lhe é solicitado no início, não é? O psicólogo pode, vamos dizer assim, subverter e começar a oferecer outros trabalhos. Porque se você não lida com essas coisas, a seleção em si não vai causar o impacto esperado, não é? Se espera sempre que a seleção melhore o desempenho, diminua a rotatividade, não é assim? Mas se a seleção é feita sem ter outros trabalhos sendo realizados dentro da empresa, ela não vai ter impacto, ou o impacto vai ser perto de nulo, não é? E vai caber ao psicólogo estar mostrando pouco a pouco quais são esses outros elementos. O difícil é ele sair, vamos dizer assim, da cilada. Porque se a empresa só oferece esse tipo de serviço, se a seleção não baixa a rotatividade, ele vai fazer seleção o resto da vida. Todas as semanas, porque vai estar sempre precisando, não é? Então, vai competir a ele, não é? O desafio de conseguir, apesar desse ritmo, planejar e mudar isso, não é? Subverter um pouco. Portanto, é subverter a ordem, não é? Não é subverter no sentido do enfrentamento com a empresa, mas no sentido de o que ele vai fazer é diferente do que foi pedido, não é? E é ele que tem que fazer isso. Não é? E observar os significados que são atribuídos, eu acho que é extremamente importante, porque existe um suposto que você pode estabelecer determinadas políticas e elas vão ter um impacto homogêneo. E não é assim, porque o trabalho não é significado igualmente por todos os trabalhadores, não é? Por mais que tenha a influência da ideologia, da pressão da sociedade como um todo, mas o significado varia também individualmente, ele é subjetivo. Não é? E como ele é subjetivo, as políticas não impactam em cada um do mesmo jeito. Não é? Então, as empresas precisam começar a perceber que ele lida com pessoas que são complexas, não é? Complexa, com expectativas diferentes e construindo significados que são muito diferentes em função da história de cada um. Não só em função das condições de trabalho, mas em função também da história individual. Não é? Portanto, o que fazer, não é, está na sabedoria da gente olhar também para a realidade. Se a gente não souber olhar para a realidade do ambiente onde a gente está trabalhando, a gente não vai saber propor ações coerentes, né, com aquele ambiente. Coerentes e também ter a audácia de propor outras atividades que não sejam aquelas que estão sendo solicitadas ao psicólogo. Bom, Lívia, eu gostaria de agradecer a sua contribuição, a sua vinda ao Congresso, a sua vinda a Brasília, né? E bom, por hoje é só.